Glória ao nome de Jesus por hoje. Como é bom poder voltar a este lugar depois de um bom tempo. Eu quero louvar a Jesus pelo privilégio de retornar a esta igreja, pela oportunidade de servir esta casa novamente, ser útil ao Senhor e à sua querida e amada noiva, a igreja que se concentra neste lugar. Eu agradeço a Jesus porque se não fosse por Ele eu não teria chegado aqui, então eu tributo a Ele todo louvor, toda a honra e toda a glória, porque Ele é digno de toda a nossa adoração e a nossa gratidão também. Eu quero estender também os meus agradecimentos aqui ao pastor Leleco, que nos fez o convite muito carinhosamente também, a toda a sua casa, a sua família, nossa irmã Gláucia, os seus filhos. Deus abençoe a nossa querida e amada pastora Rosângela, serva de Deus escolhida pelo nosso Senhor para liderar e pastorear esta casa. Obrigada, pastora. Eu me estendo à senhora, me estendo automaticamente à sua casa, à sua família, a todo o corpo de membros e obreiros que trabalham aqui, que servem incansavelmente para a expansão do reino de Deus através do ensino e da pregação do Evangelho de Jesus. Bom é poder estar neste lugar, bom é poder retornar a este lugar, bom é falar de Jesus neste lugar. Sei que você já está farto de muitas coisas que já ouviu no decorrer desta semana, então hoje eu vou só colocar uma cereja em cima do bolo para você sair daqui mais satisfeito do que quando você entrou no primeiro dia deste janeiro profético. E eu tenho convicção que toda palavra que será liberada aqui não voltará para o nosso Deus vazia. Eu não sei se tem alguém aqui para crer, para receber, mas eu acredito, isso é bíblico. Disse o Senhor que toda palavra que Ele lançar da boca dEle não vai voltar para Ele vazia, mas cumprirá um propósito que lhe apraz e prosperará naquilo pela qual Ele a enviou. Você tem mão para levantar, tem boca para dizer um amém? Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias, por favor. Eu quero otimizar o meu tempo aqui no segundo livro dos reis de Israel, no seu capítulo de número 5. Capítulo 5 do segundo livro dos reis de Israel. Enquanto você localiza o texto, para quem não me conhece, eu me chamo Amanda, moro no Rio de Janeiro, congrego na Assembleia de Deus em Betesda, filiada ao campo de Mantiqueira em Xerém, presidida pelo nosso querido e amado pastor Romildo Cordeiro e dirigida pelo nosso pastor, nosso líder Eliseu Ignez. Sou casada com o irmão Ricardo. Hoje ele não pôde estar aqui, mas eu sei que de onde ele está agora neste momento, em casa, em qualquer outro lugar, ele está intercedendo pela minha vida nessa hora. Se você encontrou o texto, diga amém. Capítulo 5, nós vamos ler apenas 4 versículos, depois pularemos para o versículo 10, e eu vou fazer a exposição do texto bíblico para a gente ganhar tempo. Está escrito assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem muito grande diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por intermédio dele o Senhor dera livramento à Síria. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo de número 4, então, entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou ou disse a menina que é da terra de Israel. Versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ti, e tu ficarás purificado. Diga glória a Deus. Maravilha, olha para cá, quem me ouve diga aleluia. Bora otimizar essa comunicação aí, gente. Estou no meio de um povo feliz, alegre, que vai para a eternidade logo, logo, amém? Então vamos lá, eu vou te perguntar, você vai me responder batendo uma palma, tá? Assim eu vou saber que você está no culto comigo. Não é uma salva de palmas, é um pá. Fechou? Vamos treinar? 3, 2, 1, tá ligado? Muito bom, maravilha. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Bem gíria carioca, né? Tá ligado? Isso aí, você tá no culto comigo. Se eu disser glória a Deus, você diz aleluia. Se eu disser aleluia, você diz? Então eu jogo para você e você retorna para mim. Glória a Deus. Aleluia.
Tá ligado? Muito bom, muito bom. Quando eu, Amanda, disser vivo, você não vai dizer morto. Se eu disser vivo, você vai levantar as mãos e vai chamar o nome de quem? Jesus. Quem está vivo? Isso aí, mano, você tá xoxicapenga, melhor isso aí. Quem está vivo? Vivo? Tá ligado? Tá ligado? Amém. Errou, porque eu falei, não falei, você fala glória a Deus no lugar do amém. Se eu digo glória a Deus, você diz aleluia. Se eu digo aleluia, você diz glória a Deus. Se eu digo amém, tu fala amém, amém. Glória a Deus. Tá ligado? Deus abençoe vocês. Amém, irmãos? Olhe para cá e me preste atenção de vocês, por favor, em nome do Senhor Jesus. Queridos, esse texto que nós acabamos de fazer leitura nesta noite, ele nos conta acerca da história de 3 personagens intrínsecos na narrativa no período veterotestamentário. O primeiro deles, a ter o nome registrado aqui, é Naamã, chefe ou capitão do exército do rei da Síria. E o segundo personagem a ter o nome citado aqui é Eliseu, profeta de Deus escolhido para suceder profeticamente Elias. Nós conhecemos os dois, beleza? Só que na grande maioria das vezes, quando passamos por esta história, quase sempre, ao fazermos a exposição deste texto, na grande maioria das vezes nós pulamos acerca da menina. Nós falamos de Naamã, dos seus feitos, com base nas informações bíblicas que temos, que ele foi um homem poderoso diante do seu Senhor e que por intermédio de suas mãos Deus dera livramento à Síria. Nós sabemos quem foi Eliseu, com base no que a Bíblia nos informa, que ele foi um amigo ou alguém que acompanhou o profeta Elias até que este fora pelo Senhor tomado num redemoinho de fogo, foi levado pelo Senhor, e ele então pegou a sua capa e deu seguimento ao ofício profético, sendo também um grande profeta, deixando marcas e sinais por onde havia passado. Sabemos dos milagres feitos por ele em vida, e o principal deles após a sua morte. Só que na grande maioria das vezes, quando passamos dentro desta narrativa, quase sempre, digo eu, Amanda, 99,99% das vezes, nós pulamos a história da menina. A expressão menina utilizada aqui na narrativa fala sobre tenra idade. E tenra idade denota para nós que ela era muito nova. Essa menina deveria ter entre os seus 8, 10, no máximo, os 12 anos de idade. E eu oro, penso com você, que ela tinha motivos para estar aflita. Tão nova, tão pequena, tão manceba, ela tinha motivos para estar aflita, para estar angustiada, para estar desesperançada. Afinal de contas, ela, na pré-adolescência, foi capturada num período de guerra, levada para fora de sua casa, de sua nação, do seu povo, e simplesmente forçada a servir a esposa de seu opressor. Pensa, sem direito a participar de um momento de adoração como costumeiramente ela fazia em sua nação. Ela tinha motivos para estar triste, tinha. Só que eu quero destacar como uma primeira observação esta noite, é que independente dos percalços, das intempéries ou dos problemas da vida, esta menina, cujo nome não sabemos, mas a história nos é apresentada, tinha motivos para celebrar ao Deus de Israel, porque ela foi uma grande sobrevivente na guerra. A menina foi sobrevivente, ela foi sobrevivente na guerra. A guerra aconteceu e ela sobreviveu. Isso implica dizer que Deus chegou antes da espada. Ela foi experimentada, treinada no vale da sombra da morte, mas sobreviveu, porque na escola de Deus às vezes Ele não livra só da guerra, Ele também ama livrar na guerra. Tu conhece a história de José? Foi livrado estando no Egito. Daniel, livrado estando na cova. Os 3 amigos dele foram livrados estando na fornalha, porque Deus sabe que tempos difíceis geram homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos.
Você pergunta para mim agora, Amanda, que base nós temos para acreditar nesta verdade? Eu digo para você, Paulo, apóstolo dos gentios do Novo Testamento, escreveu aos queridos irmãos da cidade de Corinto as seguintes palavras, na sua epístola, capítulo de número 11, versículos 25, 26 e 27, da segunda carta, Paulo, desenhando um cenário de guerra, nos contou, olha só, 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, uma noite e um dia eu passei no abismo, em trabalhos e fadiga, com fome, com sede, em jejum muitas vezes, com frio e nudez. Só que este mesmo Paulo, que desenhou o cenário de guerra, também disse, quando eu era um menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, quando eu me tornei adulto, quando eu me tornei maduro, eu deixei para trás as coisas de menino. Amanda, não me entendi. A guerra amadurece a gente. É por isso que eu amo repetir a célebre frase, muitos homens devem a grandeza de suas histórias, as muitas guerras que precisaram enfrentar na vida, porque aquilo que nos impede de avançar hoje dará um poderoso peso de testemunho à nossa história amanhã. Eu posso crer nessa verdade? Deve. Olha para a igreja primitiva, se inspire nela. A igreja do primeiro século, que foi perseguida, hostilizada, oprimida pelo sistema, com certeza aprendeu alguma coisa com o que leu da história desta menina. Os dados históricos não mentem. Nero, o imperador romano, incendiou a cidade de Roma e acusou os cristãos de terem provocado o incêndio, oficializando então a primeira perseguição do império contra a igreja. Naquele tempo ela era só uma menina, mas sobreviveu no cenário de guerra. Cresceu e amadureceu. Trajano deu seguimento, fazendo muitos irmãos morrerem a fio de espada quando eles eram denunciados anonimamente. Naquele tempo a igreja era só uma menina, mas sobreviveu, amadureceu e cresceu. Antônio deu seguimento, matando tantos outros a fio de espada. Naquele tempo sobreviveu, amadureceu e cresceu. Eu sei que tu está cansado de ouvir, vai ouvir de novo hoje. O sangue dos mártires e a semente dos cristãos. Porque em mais de 311 anos de implantação pacífica do cristianismo, o Império Romano gritou aos 4 cantos naquele tempo que ia paralisar a igreja. Mas foi no período de perseguição que a igreja desfrutou do maior crescimento da história. Então eu estou dizendo em alto e bom som nesta noite, para quem está ao alcance da minha voz, quer seja aqui ou em casa, perseguições, prisões e guerras não matam, mas fazem crescer e amadurecer. Eu posso acreditar nessa verdade? Ela é bíblica, Amanda? Quem disse isso? Paulo, 2 de Coríntios 4, 8, 9. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que nós somos então, Amanda? Faça uma retrospectiva, rapaz. Você sobreviveu 2024, está em 2025, você é um sobrevivente. Eu quero que você olhe para alguém, sorri e diga, fica feliz, você é sobrevivente. Não é sobrevivente da guerra, é sobrevivente na guerra, porque está na guerra, está vivo, está na guerra, mas está de pé, está na guerra, mas está celebrando, está na guerra, mas está no janeiro profético, está na guerra, mas é sobrevivente, está aqui, sobrevivente na guerra. Na guerra. Diga glória a Deus. Aí essa menina sobrevivente na guerra foi levada para a Síria. Deus tem um propósito para tudo. Quer você entenda ou não, Deus tem. Levada para a Síria, ela passou a servir a esposa de Naamã. Como eu disse para você aqui durante a introdução, ela passou a servir a esposa de seu opressor. Para pensar comigo. O homem que havia prejudicado o futuro dela fez com que ela trabalhasse todos os dias em troca de um prato de comida e de um teto para sua moradia. Ela agora, servindo a esposa de Naamã,
passou a observar de perto, mais intimamente, o sujeito cujo título era de capitão viver uma vida dupla. E a vida dupla do sujeito era esta: o camarada da porta da casa para fora era um homem condecorado, possuidor de muitas medalhas, o homem que havia vencido reinos, povos, nações, era o cara que mandava em tudo depois do rei. Só que da porta da casa para dentro, ele era um leproso. À medida em que ganhava fora, perdia dentro. Olha para mim, tendo acesso à fragilidade do sujeito, a menina poderia agir com infantilidade, e me assusta o nível de maturidade que ela revela na atitude ao liberar perdão para o cara que a prejudicou. Só tem 12 anos, há quem diga, só tem 8, há quem diga, só tem 10, há quem presuma, muito nova. Ela podia ter fechado os olhos e ter dito: eu quero que Naamã morra, ele me prejudicou me trazendo para cá. Eu não conheço o contexto, eu não sei, mas ela poderia ter dito: olha, eu quero que ele morra, eu quero que ele seja prejudicado tanto quanto me prejudicou, matando os meus pais, me trazendo para uma terra estranha, me privando de adorar o Deus que eu tanto amo. Mas ela fez diferente. Ela decidiu, no ambiente da dor, tornar-se líder das emoções. Eu estou dizendo para você que a menina inserida no contexto de dor, na casa de seu opressor, tornou-se líder das suas emoções. E eu quero que você entenda que ser líder das emoções significa dominar a dor e não ser dominado por ela. Ser líder das suas emoções não significa sair do caos, significa não sair de si no cenário do caos. Entenda, por favor, a menina era cativa no corpo, mas livre na mente. Eu vou falar bem devagar para tu comer tudinho. A menina era cativa no corpo, mas livre na mente. Ela abriu a boca, Amanda, abriu, porque entendeu que o que não foi feito a ela não tirava do Deus dela o poder de fazer na vida daquele sujeito. Ela entendeu que mais tarde Spurgeon pregaria que retribuir o mal, alguém que fez o bem, é agir como o diabo. Retribuir o mal por mal é agir como um animal irracional. Retribuir o bem por bem é agir como um homem dentro da conveniência. Mas retribuir o bem àqueles que nos fizeram mal é agir como um verdadeiro filho de... Por isso eu gosto de Paulo, que quando cita os irmãos, a cidade de Romanos, ele diz assim: olha, queridos, entenda por favor, não se deixem vencer do mal, mas vençam o mal com o bem. Você está dizendo para mim que ela perdoou? Sim. Você está dizendo para mim que eu preciso, como a menina, perdoar quem me feriu, quem me prejudicou, quem me defraudou, quem me machucou. Eu estou dizendo que você precisa perdoar. Que base você tem? A Bíblia, irmã. Você tem que perdoar. Eu não sinto vontade de perdoar. Perdão não é sensorial, perdão é decisão. Então eu não sinto, eu decido. Vou repetir: eu não sinto, eu decido. Não perdoo porque sou boa, gentil ou legal. Ai, longe disso. Eu perdoo porque eu quero ser salva. Eu não perdoo porque sou boa, gentil ou legal. Eu perdoo porque eu quero ser perdoada. Eu não perdoo porque sou boa, gentil ou legal. Perdoo porque eu entendi que aquilo que eu fiz para com aquilo que eu fiz com Deus. E mesmo assim, na cruz do Calvário, Ele decidiu me perdoar. Abre a boca, Naamã, lança a palavra para Naamã ouvir. Perdoa, libere, entregue. A menina, além de tornar-se líder de suas emoções, pastor Leleco, ela lançou uma semente no campo da dor, não permitindo que o processo vivido alterasse a essência de seu propósito. Eu vou falar bem devagar para você comer tudinho. Vou repetir: a menina não permitiu que o processo vivido alterasse a essência do seu propósito. Vou melhorar a frase: a menina não permitiu que alterasse a sua mensagem. Escuta, você não nasceu para ser escrava da tua dor. Você foi chamada para ser serva e cumpridora de um propósito muito maior que Deus te
entregou. Fui chamado para isso, irmã. Então entenda, por favor, chamado não é para quem tem dom ou talento, é para quem, como a menina, suporta a dor da pancada. Chamado não é para quem alcança as maiores ou melhores notas musicais, é para quem aprendeu, como a menina, a adorar a Deus no olho do furacão. Porque nem todo mundo aguenta cantar chorando, pregar sofrendo, caminhar sem força e ajudar um Naamã precisando de ajuda. Isso não é sobre ter dons e talento, é sobre ter disposição para entender que o óleo da unção vem com o preço do esmagamento. Ai, mas eu estou cansada, eu estou ferida, eu estou angustiada, eu estou machucada. Você não sabe como eu cheguei aqui. Irmão, já preguei cansada, já preguei ferida, já preguei angustiada, já preguei machucada, mas eu também já preguei o Cristo que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e viu uma multidão de mulheres, homens, meninas, moças, rapazes se entregando a pessoas sendo salvas. Eu, no meu dia mau, já coloquei a mão na barriga de uma mulher estéril e vi ela um ano depois sendo feliz, alegre, mãe de filhos. Isso não é sobre o que eu e você podemos, conseguimos ou queremos fazer, menina. É sobre o que Deus pode, quer e faz através de mim e de você. Eu vou falar para alguém que está lá atrás me ouvir, ou para quem está em casa ter acesso a essa mensagem hoje. Você não foi chamada para ser escrava da sua dor, foi chamada para ser serva, cumpridora de um propósito muito maior que Deus te confiou. Então, no cenário da tua dor, produza, frutifica onde Deus te plantar. Abra a tua boca, pregue a palavra, comunique a palavra, libere a palavra e não seus desabafos. Sabe qual é o problema? O púlpito tem se tornado um palco para dores humanas. Pregadores que pregam suas feridas, cantores que entoam suas lutas, compositores que compõem suas dores. Deus não te ungiu para falar de você, te ungiu para falar dele. Porque a dor que você sente é passageira, mas a mensagem que você carrega é eterna. Olha para o Cristo que salvou a tua vida e tenha Ele por exemplo. Sentiu fome, mas pregou em João 6, 47, 48 que é o pão vivo que desceu do céu. Ele sentiu sede, mas pregou em João 13, 4, 13 e 14 que é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, e quem bebe desta água nunca mais volta a ter. Ele se cansou como um homem, mas lá em Mateus 11, 28 pregou que é o descanso. Vinde a mim vocês cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele chorou quando chegou em Betânia, Lázaro morto há 4 dias, a multidão descrédita, ele chorou, mas em Apocalipse 21 está escrito que ele enxugará dos olhos da sua igreja toda lágrima. Está dizendo o que, Amanda? Que o pão sentiu fome, a água sentiu sede, o descanso ficou cansado, o consolo chorou, mas a mensagem continuou intacta. A palavra não foi mudada. Você está sentindo dor, pregue, comunique. Amanda, Deus não fez em mim, a obra não aconteceu em mim, na minha casa, nos meus sonhos. Abra a boca, menina, pregue, comunique, declare e anuncie aquilo que o teu Deus tem todo o poder de fazer, mesmo se Ele ainda não tiver feito em você. Está no cenário da dor, podia ficar quietinha, caladinha, podia espraguejar Naamã, podia odiar Naamã. Você acha mesmo que ela perderia a oportunidade de protagonizar algo poderoso levando o nome do Deus que ela servia? Duvido. Não chega de ser coadjuvante da história dos outros, cara. Deus te chamou para ser protagonista da tua história. Brilha onde Deus te plantar, produza frutos. Ela dentro da casa disse: quem dera se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele conheceria um profeta que lhe daria a cura. O que a menina estava parafraseando o texto era dizendo isso aqui: conheço alguém que conhece outro alguém que tem a solução para o problema do teu marido. A esposa de Naamã chegou diante dele, ele comunicou o recado, as palavras, e Naamã foi diante do rei, acredito que espantado, escandalizado. Como depois de tudo que eu fiz, a menina ainda teve coragem de abrir a boca para dizer que tem alguém para me ajudar. Para piorar, na nação que eu venci durante uma guerra. Que ironia. O rei ouviu da boca de Naamã as palavras:
Assim disse a menina, que é da terra de Israel. Assim disse Assim disse. Você olha o versículo de número 2. Olha o versículo 2. Vai perceber que lá está escrito assim: eles trouxeram numa das campanhas militares das terras de Israel, cativa ou presa, uma escrava ou uma menina. Versículo de número 3, no ambiente da dor, ela gerou um recado. Aí no versículo 4 está Naamã testemunhando dela diante do rei. Assim disse a menina. Eu me perguntei diversas vezes que tipo de conduta, testemunho ou posicionamento, pastor Leleco, teve a criança ou a escrava dentro da casa para ter deixado de ser mais uma no versículo 2 para ser a única representante do Deus dela no versículo de número 4. Então você há de concordar comigo aqui que para que a mensagem da menina fosse considerada por Naamã, ela precisaria no mínimo ter conquistado a confiança da família. Sim ou não? Você também há de crer e concordar comigo que para que o recado fosse validado, ela precisaria ter demonstrado um comportamento exemplar e confiável. Sim ou não? Então eu estou dizendo para você que a vida dela estava conectada com palavra e obra. Menina tinha palavra, mas também tinha obra. Nós estamos vivendo em tempos bem críticos, e vocês sabem disso, de pessoas que têm palavras, mas não têm obras, pregam que não vivem, falam que não fazem, ensinam que não praticam. Mas a menina não, está numa terra estranha, mas é fiel ao Deus dela. O testemunho dela valida a palavra que sai da boca, ao ponto do homem que a prejudicou ficar tão constrangido e dizer: eu preciso ir debaixo da palavra que ela liberou, porque Deus é na vida dela. Vai, Naamã, disse o rei, viaja, pode ir embora, está debaixo da palavra. Naamã está debaixo da palavra. Vai, Naamã, viaja. Aí ele preparou ciclos de ouro, ciclos de prata, tapeçarias da melhor qualidade e foi-se embora. Chegou lá em Samaria, ele se deparou diante da casa de Eliseu. Resumindo o texto, porque a gente precisa otimizar o tempo. Parou diante da casa de Eliseu. Qual era a expectativa? Se encontrar com o profeta. Fala bem alto, se encontrar com o profeta. Só que a primeira frustração bate na porta, mesmo depois de ter ouvido o recado da menina, porque chegando lá, na expectativa de receber Eliseu, ele recebe Geazi. Quem saiu de casa não foi o profeta, foi o servo do... E não vamos prolongar o diálogo. O meu Senhor pediu para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tchau. A indignação de Naamã: como assim, rapaz? Eu preparei todo um cortejo aqui, tudo bonitinho, para chegar aqui, presentear o profeta, acreditando que eu seria recebido por ele, que ele colocaria as mãos sobre a minha parte afetada da doença, e ele oraria ao Deus dele, eu seria restituído. Escuta, por favor, Naamã, escuta. Deus não é gênio da lâmpada mágica para te atender dentro do teu imediatismo. Não, Ele é Deus e não trabalha para superar suas expectativas. Ele trabalha para cumprir um propósito a fim de glorificar o nome dele. Amanda, a Bíblia diz isso, eu vou te provar. Só você abrir aí Provérbios 16:1, está escrito assim: olha, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Naamã está indignado. Eu pensei que eu fosse chegar aqui, as coisas iam sair do meu jeito. Não funciona desta maneira. Segunda frustração, porque o profeta pediu para o servo mandar ele mergulhar no Jordão. Então, se a primeira expectativa frustrada foi de ter recebido o profeta e no lugar do profeta saiu o servo, a segunda expectativa frustrada, pastora Rosângela, é ter que mergulhar um corpo inteiro que não está 100% tomado por lepra. É uma parte específica. Não faz mais sentido pedir para lavar onde está afetado ou contaminado, mas o profeta diz: é tudo, tem que mergulhar por inteiro. Eu amo a frase de Tozer: se o vaso não se entregar por inteiro, o oleiro não pode fazer absolutamente nada. Mas se é só a mão, lave a mão. Não dá, tem que ser tudo. Mas se é só o braço, lave o braço. Não dá, tem que ser tudo. Então não dá para sair de casa, vir num culto como esse, achar que dá para ser meio santo. Não dá para sair de casa, vir num culto como esse, achar que dá para ser meio limpo.
domingo. Não dá para sair de casa vir num culto como esse, achar que dá para ser meio servo. Não dá para sair de casa vir num culto como esse, achar que dá para ser meio salvo. Pé na igreja e pé no mundo. Sai fora, tu não é Raimundo, rapaz. Tem que decidir hoje, ou mergulha por inteiro ou vaza, ou se entrega ou continua na lepra. Na mão o diálogo é esse, tem que descer o Jordão e mergulhar tudo. Deus não te aceita pela metade, Ele não vai te dividir com o mundo. Lava tudo. Você olha para mim e diz assim: Amanda, é difícil. Ai, Amanda, é difícil. E eu te respondo: escolha o seu difícil. Irmão, ler a palavra de Deus, meditar na Bíblia é difícil. Dá sono, dá preguiça, dá cansaço, mas não ter comunhão e relacionamento com Ele também é difícil. Abrir mão de um namoro indecente é difícil, mas não passar pelos portões celestiais naquele grande dia também será difícil. Abrir mão das nossas práticas pecaminosas, dos nossos pecados, dos nossos desejos é difícil, mas ouvir da boca do Cristo: aparta-te de mim porque eu não te conheço, também será difícil. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. O difícil que escolhemos hoje definirá onde estaremos na eternidade. Então vale mais um difícil momentâneo com Deus aqui do que um sem Ele na eternidade. Escolha o seu difícil. Preciso falar em mais alto som para você entender. Vou repetir: o difícil que escolhemos hoje define onde estaremos na eternidade. Então vale mais um difícil momentâneo com Deus aqui do que um arrependimento eterno sem Ele na eternidade. Escolha o seu difícil. Mergulha. Mergulha na mão. Terceira expectativa frustrada: geografia. Deus tem sempre uma geografia para cumprir o seu propósito na vida de alguém. Quando Ele se manifestou a Abraão lá em Ur dos Caldeus, Ele disse: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu... Pronto. Se você sair, se você me obedecer, a promessa está condicionada a um ato de obediência. Você saindo para o lugar que eu vou te mostrar, farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão todas as famílias da terra benditas, e tu serás uma bênção. Naamã, quando ouviu que tinha que ser no Rio Jordão, bateu os pés indignado. Isso é um absurdo. Como quem quisesse dizer: um camarada no meu porte, um camarada no meu naipe não tem que descer o Jordão. Descer o Jordão para quê, rapaz? Não são as águas dos rios Abana e Farpar melhores que todas as águas de Israel? Eu saí de lá para vir aqui você dizer que eu tenho que mergulhar no Rio Barreto, Jordão? Só que, como eu gosto de dizer, Deus não dá ponto sem nó. Jordão não é uma geografia qualquer. É uma geografia que aponta para um propósito e tem um significado. Jordão é aquele que desce. Jordão é aquele que... Mais alto. Jordão é aquele que... Obrigado. Aquele que desce. A nível de informação, abre aspas, o Rio Jordão deságua no Mar Morto, que por sua vez tem a sua costa ficando um pouco mais de 243 quilômetros abaixo do nível do mar, fecha aspas. Então estou dizendo para você, resumidamente, que o lugar mais profundo do globo terrestre se concentra ali na costa do Mar Morto. Onde deságua o Jordão, que o profeta pediu para ele, Naamã, mergulhar. E o que isso tem a ver? A Bíblia nos conta um padrão muito curioso que tanto Deus e o diabo têm para guiar os homens em seus propósitos, caminhos, revelando as suas essências. Nela, nas Escrituras, nós encontramos Deus primeiramente conduzindo o seu povo, eu disse o seu, para os lugares baixos, onde a humildade e a dependência nele são testadas. Jordão. O diabo, por sua vez, procura levar os homens aos lugares altos, onde a soberba e a autossuficiência podem se infiltrar.
Você vê como exemplo a frase que sai da boca de Naamã: mas não são as águas dos rios Abana e Farpar melhores que todas as águas de Israel? Haja visto que o rio Abana tem como nascente o alto do Líbano. O camarada sabe escolher o lugar, a geografia exata, que condizia com a postura, status dele. Engraçado. Já que eu disse aqui que cada um leva para o caminho para revelar seu propósito e essência, eu vou te dar uma base bíblica para você crer. O diabo, no capítulo 14, versículo 14, ainda como anjo de luz, olhou para o alto do trono e disse assim consigo: eu subirei sobre as alturas das nuvens, me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Como Deus não divide a sua glória com ninguém, o que é que ele fez? Pá! Lançou ele de alto a... Desde então ele não quis ir sozinho. Trabalha de noite para levar você e eu com ele. Mas Deus não. Conduz primeiro o seu povo para baixo, para depois levá-los para cima. Está escrito aonde, Amanda? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo disse aos irmãos: que haja em vós também de sorte o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Você está dizendo então, Amanda, que Satanás conduz o seu povo para cima, para lançá-los para baixo? Sim, repeti para você. Prova para mim, Amanda. Gênesis, o povo lá na Torre de Babel: vamos construir uma grande torre, de sorte que quando chegarmos lá em cima, nós reclamaremos e não seremos espalhados pela terra. Você lembra o que aconteceu depois? Deus desceu e confundiu a língua do povo. Você lembra de Mateus capítulo 4, quando Satanás levou Jesus para o alto do monte e disse para ele assim: olha, eu vou te dar tudo que eu estou te apresentando agora vai ser teu, se prostrado você adorará mim. Aí Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, se prostrarás e prestarás culto. Você lembra de Mateus 27, quando Judas Iscariotes, depois de ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, com a consciência pesada, você sabe o que ele fez, não sabe? Ele suicidou-se, enforcou-se num galho alto de uma árvore. Mas Deus não, primeiro conduz seu povo para baixo. Cadê, Amanda? José, antes de ser governador, foi para o calabouço, o lugar era baixo. Daniel foi para a cova dos leões, o lugar era baixo. Jeremias foi para a casa do oleiro e o lugar era baixo. Ezequiel foi levado pelo Espírito ao vale de ossos sequíssimos e o lugar era baixo. Novo Testamento, você lembra da mulher que estava sangrando há 12 anos, gastou todo o dinheiro que tinha com os médicos e não conseguiu absolutamente nada? Quando ela ouviu que Jesus passaria por ali, ela disse: se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu vou sair curada daqui. Ela foi por baixo, tocou na orla do manto e o sangue estancou na hora. Você lembra de um homem baixinho, pequenininho, chamado de Zaqueu? Ele disse: Jesus vai passar aqui, é o meu momento, eu vou ver ele. Aí Jesus, no meio da multidão, pensou: Zaqueu, ele não vai me ver, sou pequenininho, estou em cima da figueira, a multidão está apertando ele. Vê Jesus pertinho: ô Zaqueu, eu te vi, macho, desça daí, vamos, a salvação pousa na tua casa hoje, me convém ir lá. Mas antes de você ir, ou de eu ir, você primeiro precisa descer. Desça, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Com Deus é assim: para subir, primeiro você precisa descer.
Ai, você está cansado, indignado, você diz, não gosto. Na posição que eu exerço, estar embaixo é um absurdo, é uma afronta. E eu digo para você, esquecestes do que teu Cristo passou? Não serviu de modelo para te ensinar nadinha, porque ele nunca teve problema com isso. Ele veio para servir de modelo. É só você olhar a Bíblia. Na primeira vinda ele veio dormir numa manjedoura. Na segunda vinda ele virá, se sentará num grande trono branco para julgar as nações. Primeira vinda ele veio, andou no jumentinho, porque nem digno da jumenta velha ele era. Ele andou no jumentinho, na cria da jumenta velha. Mas na segunda vinda ele virá, cavalgando num grande cavalo branco. Não sei se tem alguém aqui comigo para crer. Ai, me deixa. Na primeira vinda ele veio, ele foi cuspido pelos homens, hostilizado pelo sistema, abandonado pelos seus. Ele foi. Mas na segunda vinda pregou João lá em Pátimos, lá no arrebatamento em sentido. Ele disse, pode falar, João, fala aí. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele tem. O seu rosto brilha mais que o sol do meio-dia, sim. Da sua boca saiu uma espada afiada também. A sua voz é como o som de muitas águas, nem me diga. Seus cabelos mais alvos que a lã, suas vestes são branquíssimas, seus pés são como bronze polido ou latão reluzente. Em uma das coxas está escrito que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Na primeira vida ele veio como um cordeiro, inofensivo, pregou João. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do... mas na segunda vinda o mesmo João, outro João, pregou em Apocalipse. Ele virá como um leão. Se aprendeu alguma coisa com Cristo que te salvou essa noite, então já que você está aqui, levantou uma das mãos, por favor, levanta as duas. Fica feliz, irmão, se você foi mandado por Deus para o Jordão. Celebra se você está no vale, no calabouço. Celebra se você está na cisterna. Celebra, porque é dentro do vale, no calabouço, na cisterna, no Jordão, que Deus continuará mantendo e humilhando você. Não se ofenda. E nesta humilhação Ele fará com que você se apaixone e dependa mais dEle, deixe de se apaixonar pelas coisas deste mundo. Portanto, eu te convido nesta noite a não olhar para a direita, para a esquerda, para a vanguarda, retaguarda, nem para cima. Olha para baixo, mergulha, desça. Reconheça. Fala para ele, eu não posso nada, não sou ninguém. Meu dinheiro não compra nada. Meu dinheiro não compra minha paz. Meu dinheiro compra camas confortáveis, mas não compra o meu sossego. Meu dinheiro paga as melhores faculdades, os melhores cursos, dá um conforto para minha família, mas não paga a alegria que é de servir o Senhor. Fala para ele, se humilhe, deixa o Jordão. Porque com todo o dinheiro que Naamã tinha, continuava um leproso, apodrecendo dia após dia, com toda a influência que exercia, ainda era visto, ou mal visto, pela sociedade, como homem contaminado por aquela doença, por aquela praga. Expectativa frustrada de número 1, ser recebido pelo profeta e não foi pelo servo. Expectativa frustrada de número 2, pediu para ele mergulhar o corpo inteiro, sendo ele não totalmente leproso, totalmente tomado ou contaminado pela doença, pela lepra. Expectativa frustrada de número 3, a geografia, Jordão. Agora ele precisaria ouvir a voz do servo e mergulhar o Jordão. Quantos mergulhos pediu o servo para ele dar, irmão? 7. Você concorda que um só resolveria o problema? Ou nenhum, se Deus quisesse dos altos céus determinar, dizer, ser curado. Igual foi o leproso lá. Jesus, se tu quiseres, podes me tornar limpo. Jesus, eu quero, então receba. O cara saiu curado na hora. 7 mergulhos, quantos? Eu gosto. Todas as vezes que nós vemos o número 7 na Bíblia, ele aponta para algo que é pleno, completo e perfeito. Pleno, completo e? Muito bom. Olha para mim, livro do Gênesis, tendo Deus criado tudo em 6 dias, do 7º ele diz: filhos de Israel, quando receberam de Deus a oportunidade de possuir a cidade de Jericó, a ordem foi, entrem na cidade, rodeiem-na por 7 dias. No 7º dia, vocês vão rodear por 7 vezes. E quando eles fizeram isso, as muralhas fizeram o quê? Implodiram.
Jesus ensinando o princípio do perdão, disse assim, ó, quando perdoar, te perdoa 70 vezes. A mulher na beira do poço. Alguém já matou a charada. A mulher na beira do poço, num calor escaldante, lá em João capítulo 4. Jesus sentou perto dela e disse assim, me dá de beber. Jesus pediu água para uma mulher samaritana, sendo ele não um judeu comum, mas um rabi, um doutor da lei. Então, pelas vestes, ela sabia que ele não era qualquer judeu, um cidadão comum, mas um homem entendido da lei. Sabia que judeus e samaritanos não se davam. Aí ela, indignada, olha para ele e pergunta, como sendo tu homem judeu me pede água, visto que eu sou uma mulher samaritana? E ele rebate, se tu soubesse quem é que te pede água, tu pediria, e ele lhe daria da água que jorra. Para a vida eterna, porque aquele que bebe dessa água aí, volta a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais voltará a ter sede. Porque rios de águas vivas fluirão ou jorrarão do seu interior. O diálogo está ficando interessante, embora seja intenso para a gente correr. Olha para mim. Eu quero essa água. O interesse dela foi na água viva que Jesus ofereceu. Ele, ok, eu vou te dar, mas primeiro você precisa ir em casa. Onde Jesus pediu para a mulher ir, irmã? Mais alto, não durma. Chame o teu marido e vem. Aí ela, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus, checkmate, tu dissestes bem, isto tu dissestes com verdade, não tenho marido, porque tu tivestes, e agora o que você tem, mas quem falava com ela à beira do poço, ai, mandar um tapão no ombro da tua amiga para ela acordar aí, fala, o perfeito chegou. Aquele que perdoa pecados, aquele que transforma vidas, aquele que purifica mente, corpo, alma, coração. Ele chegou. Quando a mulher entendeu que era o sétimo, que era o perfeito que estava ali, a sede passou na hora que ela largou o cântaro e foi para a cidade. Eu tenho conhecido o Messias. Oh, glória a Deus. Por isso que eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia. Quando ele deu o sétimo mergulho, ele saiu purificado e a carne dele ficou como a carne de um bebê. Que coisa gloriosa. O autor poderia ter usado qualquer outra expressão, mas eu gosto da expressão purificado, porque nos dá a entender que o único que tem o poder de nos purificar de todo pecado, irmão, se chama Jesus. E eu não sei se você está preparado para ouvir a boa notícia. Ele não vai chegar, ele já chegou. Ele está aqui nessa noite e ele me autoriza a dizer para o Naamã essa noite, tu está leproso, eu posso te tornar limpo. Se você chegou aqui contaminado, eu posso purificar a tua vida, mas não pode ser pela metade, tem que ser tudo. Eu não quero ter que te dividir com o mundo, eu quero você por inteiro. Mergulhe hoje, você diz, não tem o Rio Jordão para eu mergulhar aqui, ele te responde, mas o Rio da Graça flui nessa noite. Mergulhe no Rio da Graça e receba o perdão que eu te ofereço. Mergulhe no Rio da Graça e receba a purificação que o meu sangue carmesim pode causar na sua vida. Mergulhe no Rio da Graça e deixe eu transformar a sua vida. Mergulhe no Rio da Graça e veja algo poderoso acontecer a partir de hoje. Levanta do seu lugar. Não sei quem é você. Tem 5 anos que eu não venho aqui, então eu não faço a mínima ideia de quem seja você. Como você também não sabe quem sou. Desconheço tuas guerras, teus problemas, como você desconhece as minhas. Mas eu conheço o teu Deus, que é meu também. Teu Pai, que também é meu. E Ele te diz hoje, se tu quiser, Naamã, se tu quiser, te torno limpo. É só você tomar a decisão de mergulhar. E eu vou convidar a primeira pessoa assim. Você que está me ouvindo agora, se tu quer mergulhar hoje no Rio da Graça de Deus, receber perdão, purificação e transformação na sua vida, eu vou te convidar a ter a coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente orar. Eu tenho 6 minutos, eu vou dedicar os meus 6 minutos a te convidar aqui na frente. Eu não quero, nem eu, nem o Senhor quer que você saia